Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um dia de encontro sobre o nosso estudo, Palavra de Vida Eterna. Neste momento, nós queremos rogar ao Criador, aos benfeitores espirituais, aos nossos amigos que nos conduzem, que nos orientam no plano dos Espíritos, para que cada um de nós possamos estar em paz conosco mesmos e especialmente perante a lei do Criador, as leis do Criador. Que nós tenhamos em Cristo o nosso guia e modelo como verdade e não apenas como algo dito da boca para fora, como algo que seja verdadeiro e vivenciado por cada um de nós. Em tempos tão obscuros que vive o nosso planeta, que vive o nosso país, mentes tão desequilibradas, com muitas mentes em desequilíbrio emocional, psíquico, cabe a nós, a todos nós, que encontramos em Deus, encontramos no Mestre um pequeno conhecimento da sua grandeza, da sua grandiosidade, que a gente possa colocar esses conhecimentos em prática diante de todos que cruzem, que perpassem por nós. Volto a repetir que nós vivemos momentos de muita dor e sofrimento, momentos cruciais para a vida de nós enquanto espíritos imortais. Não há dúvida alguma que esse processo de transformação do planeta, das criaturas que aqui habitam, ele está realmente batendo a nossa porta, ou melhor, eu acho que já abriu a porta e adentrou os nossos lares. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, de olhos bem abertos, para que jamais esqueçamos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe e que a doutrina espírita está nos apresentando, nos esclarecendo, nos demonstrando a grandeza do amor e da bondade de Deus. Que por mais momentos difíceis que cada um de nós estejamos vivendo, que a gente jamais perca as esperanças, que a gente jamais se perca pelo caminho, que a gente encontre sempre forças nos ensinamentos de Jesus. Para o nosso encontro de hoje, que é o capítulo de número 78, Melhorando Sempre, nós estamos trazendo um trecho, ou melhor, nós estamos aqui apresentando, mas quem trouxe esse trecho foi Emmanuel, para que o nosso querido Chico, através da sua psicografia abençoada, transcrevesse, e deixasse para a posteridade essas lindas mensagens. E esse trecho foi retirado da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13 e versículo 7. Essa carta que Paulo envia, segunda aos Coríntios, é uma carta que eu diria assim, bem dura, com atitudes bem rígidas realmente de Paulo. Essa já era a terceira passagem dele, uma presencial e duas por meio das cartas, em que ele apresenta as realidades espirituais, em que ele apresenta a mensagem da Boa Nova, mas que os irmãos lá de Corinto continuam ainda com os olhos vendados, continuam ainda despreparados para esse conhecimento, para a grandeza dos conhecimentos
do Evangelho. E ele adverte a todos, né? Obviamente aos componentes da igreja de Corinto, para que eles não continuem caindo nos mesmos erros, repetindo os mesmos equívocos. E uma das grandes quedas, né, das situações que esses homens e mulheres não conseguiam sustentar, estava voltada em relação à questão sexual. Era algo muito promíscuo, muito permissivo. E eles não tinham domínio sobre si mesmos, né? E acabavam que adentrando nesse pecado, né? Vamos utilizar aqui a palavra pecado entre aspas, tá? Mas incorrendo nesses erros de modo constante, sem ter um controle sobre os seus desejos. Eles não tinham domínio sobre esses desejos mais fúteis, né? Não que o sexo em si seja algo fútil, mas na forma como era tratado, né? E não somente em relação ao sexo, mas também em relação a outras questões de ordem moral, que não eram sustentadas, né? Que não eram seguidas à risca, de acordo com as orientações que Paulo levava a todos aqueles irmãos lá de Corinto. Então ele é muito rígido, ele é muito duro nessa carta e traz essa mensagem como forma de uma cobrança mesmo, no que diz respeito ao comportamento desses irmãos lá de Corinto, da igreja de Corinto, e ao mesmo tempo trazendo uma mensagem de salvação, uma mensagem de renovação, uma mensagem de justiça. É tanto que em um dos trechos aqui ele fala da carta, que esses irmãos eles serão julgados não por um único ser, por uma única pessoa, mas por três no mínimo. Essa era uma regra básica contida no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, que eles dizem dessa forma, a afirmativa deles, por uma questão de agir com justiça mesmo. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra, ou seja, que uma única só pessoa não tinha a capacidade suficiente de fazer um julgamento e de produzir ali a sua fala e trazer algo que pudesse ser verdadeiro através de uma única pessoa. Um número maior seria necessário para que houvesse uma equidade, né? Para que houvesse para que houvesse mais justiça, porque numa relação ímpar aí, de observações, de notas, né, e de esclarecimentos, ficaria mais fácil de você estabelecer ali um julgamento, podemos dizer assim. Então, no capítulo, nesse item aqui, nesse versículo, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Evidentemente, essa já é uma fala de Emmanuel. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Ele está dizendo aqui que a gente não consegue sustentar, ter uma constância nas nossas atitudes de busca pela felicidade do mundo, né? Porque nós temos lutas constantes, lutas que são evolutivas, lutas que nos orientam na marcha do progresso.
No entanto, ele diz, né, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Ou seja, por mais que nós estejamos nesse processo de regeneração, de um processo de evolução íntima, pessoal, a gente também tem, quando a gente tem uma compreensão básica ali dos ensinamentos do Evangelho, a gente já tem a possibilidade de ser útil ao nosso próximo, de acalentar, de amparar uma árvore amiga ou alentando uma flor. Né? É um amigo, alguém, não necessariamente um amigo do nosso cotidiano, mas alguém também que chega à casa espírita em busca de um amparo e nós estamos ali no sentido de recebê-las, de ampará-las, né? Com afetuosidade, com respeito, para que essas pessoas que nos buscam, elas encontrem o mínimo de conforto. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos. Quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está em possibilidade de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Ou seja, chagas sociais nós temos por demais, né? Não precisa a gente ir muito na memória para poder encontrar uma resposta para isso, né? Miséria, fome, violência, desequilíbrio físico, desequilíbrio emocional de muitos de nós, mas ainda assim nós, mesmo na imperfeição, volto a repetir, a gente tem a possibilidade de amparar alguém, de estender a mão para alguém, de dar um bom exemplo, de proceder de modo honesto, de modo correto. Nós já temos consciência suficiente para isso. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Então, quantos enfermos, quantas pessoas chorando, lamentando perdas, dores, lamentando a miséria, né? Mas cá estamos nós como pequenos, como seres ainda diminutos, mas com uma capacidade mínima de estabelecer afeto, de estabelecer uma relação recíproca de amor, de bondade, né, de amparo, de fraternidade, melhor dizendo. Eu acho que quando a gente consegue agir de modo fraterno, eu acho que a gente está respondendo um pouquinho aos anseios do nosso Mestre. Indiscutivelmente, não pode sanar dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Isso é mais uma verdade, né? Mais uma das verdades que aqui estão postas nesta obra. E quantas dificuldades, né? Nós carregamos no seio familiar, quantas dores, quantos problemas, quantas questões, problemas de ordem material, de ordem financeira, quantos problemas de ordem emocional, mas também quanto afeto nós temos nesse mesmo grupamento familiar, quanto afeto e respeito nós temos uns para com os outros. Isso são verdades que fazem parte do nosso ser, dos nossos grupamentos familiares. Que a gente esteja atento, com um olhar bem atento, para que nós não percamos a oportunidade do reajustamento, né, perante as leis do Criador. Porque todos aqueles que estão no lar conosco, certamente estão para que a gente possa corrigir os erros que cometemos no passado, remoto ou não.
Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. As pessoas habituadas, às vezes se habituam, muitas pessoas se habituam na prática do bem, mas como não obtêm um retorno, acabam que desistindo daquilo. Um retorno dentro das características, dentro das expectativas que as pessoas buscam, né? Se eu estou fazendo bem, eu vou receber o bem em troca. É óbvio, isso é natural que aconteça, mas tudo dentro do seu tempo, né? O bem que nós pudermos fazer hoje, vamos lembrar de uma passagem que eu acho que é Pedro que fala que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, toda expressão de amor que nós executarmos, que nós realizarmos, estará cobrindo uma multidão de pecados. E nós temos uma multidão de pecados ainda compondo o nosso ser, não só dessa existência atual, mas ao longo de todo o nosso processo evolutivo. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Ele nos pede aquilo que está ao nosso alcance. Façamos aquilo que é possível, que está ao nosso alcance. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. A partir de uma fonte nós temos grandes rios, né? Enormes rios. De uma semente nós temos plantas, árvores frondosas, lindas, frutíferas. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Então, não percamos a oportunidade, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs de caminhada. A oportunidade é hoje, é agora, é neste momento. Que a gente não feche os olhos para a miséria que campeia ao nosso redor. Que a gente não feche os olhos para a violência que bate à nossa porta. Que adentre os nossos lares, especialmente por meio das apresentações televisivas. Ou através de nós mesmos, que em um momento ou outro possamos estar irados, com raiva de algo ou de alguém, e trazemos isso para dentro do nosso lar. Fiquemos atentos. Por isso a necessidade da realização do Evangelho no lar, porque é uma forma de nós aquietarmos o nosso ser mediante as mensagens evangélicas, é uma forma de a gente compreender as problemáticas existentes na face da Terra, é um modo de a gente aquietar o nosso coração, é um modo de a gente, ao sair de casa, levar um pouco de paz conosco e ao adentrar em casa, trazer também um pouco de paz. E que as vicissitudes, as dores e os sofrimentos, elas não possam ser rejeitadas ou que nós fechemos os olhos para elas. Ao contrário, que a gente faça tudo que esteja ao nosso alcance. Mas, contudo, sem se lamentar por aquilo que nós não conseguimos fazer. Como Emmanuel nos diz aqui, nós precisamos fazer aquilo que é possível, não o impossível. Na nossa cota de capacidade, no momento, nós só podemos fazer aquilo que é possível. Que não está além das nossas forças, a gente deixa para aqueles que têm capacidade disso, para fazer isso. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro.